caros telespectadores, estamos aqui mais uma vez com De Cara com Nayara. E hoje, nessa tarde muito especial, receberemos a nossa convidada ilustre, a historiadora Isabela Bittencourt. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, o prazer é todo meu. Boa tarde, Nayara, boa tarde, telespectadores. Para quem não sabe, a nossa querida Isabela é formada pela USP em História Contemporânea, com mestrado e doutorado no estudo da cultura e sociedade pós-45 pela UFRJ. Pessoa importante, né? E hoje vamos abordar um tema muito importante. Vamos entender quais as mudanças que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial nos âmbitos socioculturais. E para isso nós temos uma companhia mais do que gabaritada para falar sobre o assunto, não é, Isabela? Isso mesmo. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, houve um período de transformações nos campos científicos e tecnológicos e também no campo cultural, onde houve a disseminação do americanismo, que também foi conhecido como o American Way of Life. Os Estados Unidos eles ditavam os padrões de vida ao redor do mundo. E isso foi graças também ao avanço da tecnologia, dos meios de comunicação, principalmente a televisão, o rádio, que hoje são objetos bastante comuns nas casas, mas que naquela época eram objetos de luxo. Com certeza, isso mesmo. E também, como é que podemos esquecer, foi nesse período que as produções cinematográficas se intensificaram. Como não lembrar do clássico de Marilyn Monroe, O Pecado Moralado? Aquela cena clássica que todos nós conhecemos, do vestido esvoaçante. Sem contar também dos filmes de Marlon Brando. Todos esses são conhecidos por nós. Em relação à moda, o que podemos falar? Bem, naquele período, as mulheres, apesar de donas de casa, elas se preocupavam muito com a beleza. As roupas, os vestidos, bem rodados e bem acinturados. E elas também se preocupavam muito com os saltos, elas gostavam de saltos altos. E muitos acessórios de luxo. E eu posso acessórios. perceber nas imagens do período que as mulheres se vestiam com tecidos nobres e sempre tinham um ar de sofisticação e luxo em suas roupas. Isso, também o uso de acessórios, colares bem chamativos, óculos escuros. E no período houve a explosão do estilo pin-up, que são aquelas americanas de seios fartos, com aquelas vestimentas apertadas, que usam os olhos bastante marcados com uso de delineador, batons vermelhos. Isso, a boca era bem marcada, bem chamativa, os olhos também chamavam bastante atenção. E também naquela época havia a moda do poá, que é aquele tecido de bolinha e assim, o contraste entre o preto, o branco. Estava muito então mais azul e vermelho, cores que se contrastam. Cores bem vibrantes, assim. Era a moda naquele período. Inclusive as pérolas, usando agora. A pérola, ela era um objeto de luxo entre as mulheres. Até hoje, né? Até hoje, com certeza. E essa moda e podemos observar que a moda de hoje em dia tenta recuperar alguns itens do passado, né? Com certeza, como brincos de bolinha, as roupas, a cintura alta, que estava na moda, as roupas de bolinhas. Isso. Um dos ícones da música nesse período foi Frank Sinatra. E logo após veio a explosão do rock and roll. E aí artistas como Elvis Presley, os Beatles, dentre tantos outros, que hoje ainda são referência desse período. E para entendermos melhor o assunto, vamos assistir alguns vídeos do período que são do ano de 1955 e retratam bem todo o cotidiano da época. A década de 1950, comumente conhecida como Anos Dourados, é considerada uma época de transição entre o período de guerra da primeira metade do século XX e o período das revoluções comportamentais e tecnológicas da segunda metade. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento de prosperidade e confiança, já que haviam se transformado em fiadores econômicos e políticos do mundo ocidental, após a vitória dos aliados na guerra. Isso fez surgir durante esse período uma juventude abastada e consumista, que vivia com o conforto que a modernidade lhes oferecia. A tradição e os valores conservadores estavam de volta, as pessoas casavam cedo e tinham filhos. Nesse contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e bem cuidada, devia ser boa dona de casa, esposa e mãe. Surge nesse período o American Way of Life. Milady, tenho algo pra te contar. O que, amiga? Você não vai acreditar, eu tô tão emocionada. Eu vou casar. Ai, meu Deus, não acredito, amiga. E você vai ser a madrinha. Adivinha com quem eu vou casar? Com quem? Com quem? Com o de outra voz. O da TV? Sim.
Ele falou, broto, vem cá. E eu fui, amiga, que sorte. Ai, eu tô pegando umas dicas com a minha mãe, porque eu quero ser uma esposa amiga, dedicada. a gente tem que ser. O vídeo reafirma tudo que foi dito anteriormente. Nele podemos perceber como a sociedade vivia naquela época, a presença do consumismo e principalmente a conservação da moral. Bom, então agora vamos para um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco voltamos com outro período bastante importante, a década de 60, em que houve a eclosão do estilo de vida hippie. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num